Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês chegam. Bem-vindos ao canal de Odin e Friga. Para aqueles que já me conhecem, já conhecem esse canal, muito obrigado por voltarem. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado por inaugurarem, por estarem aqui, conhecerem esse trabalho, né, de Odin e Friga, que me orientam. O panteão que eu sigo é o panteão nórdico, o Ausatru, a fé nos deuses, e eu escolhi, né, o casal para essa orientação, para eu dar um nome, né, a este canal. Escolhi o casal dos regentes de Asgard, né, os deuses maiores dentro da mitologia, dentro da cultura, da religiosidade nórdica, porque eu me identifico muito com Odin, né? Eu me identifico demais com ele. Vocês já vão entender por quê. E também com Frigga, né? São dois deuses muito próximos de mim. Tá? Odin é o deus do conhecimento, é o deus da informação, é aquele que sabe tudo o que acontece ao seu redor, que acontece nos 9 reinos, através dos corvos, né? Que nem na ilustração aqui, os corvos Munin, Runin, memória e conhecimento, se eu não estiver enganado, que trazem a ele todo dia os informes, né? Como se fosse um rádio, uma TV, né? Um repórter que traz as informações ao Odin para ele se manter a par do que está acontecendo nos 9 reinos, né? Então ele é o deus do conhecimento. A Frigga é a esposa dele, regente de Asgard, a única que ao lado dele e na ausência dele pode sentar no seu trono, que é um trono mágico. Ela governa junto com Odin, Asgard, assim como orienta e guia, né, os casais. Então ela é a deusa também do casamento, dos casais, da família, representada normalmente por um berço com uma criança, com um bebê, e as chaves, né, um molho de chaves na cintura, porque na cultura nórdica as mulheres tendenciosamente, né, claro, não são todas, mas elas tendenciosamente controlavam a casa. Elas eram as rainhas do lar. Então, as chaves indicam que ninguém entra na casa de Odin e Frigga sem que haja autorização de Frigga, tá? Então, eu escolhi esses dois, além da afinidade, porque eu peço sempre nas minhas leituras, né, na minha orientação de vida, que Odin me guie com o conhecimento, com as informações necessárias para que eu use elas e os cuidados, né, afetuosos de Frigga. Então peço sempre aos dois, assim como peço agora que eles me orientem, que orientem essa tiragem, para saber o que eu tenho para dizer para vocês, o que eu vou dizer para vocês através deles, né? Eles vão me orientar, ok? Então vamos lá, o que Odin e Frigga têm para nos dizer? O que Odin e Frigga, o que os deuses têm para nós no dia de hoje? Ok. Bom, eu aceito até 3 cartas, né? A queda de 3 cartas, independentes de estarem viradas ou não para cima. E se cair mais de 3 cartas, aí só aceito aquelas que estão caídas para cima. Se não, ok.
Ok, deuses, um começo um pouco complicado. Como sempre, muitas das minhas leituras que eu tenho feito, antes mesmo de publicá-las para esse canal, eu treinei bastante e sempre o começo é meio complicado, mas depois fica sempre tranquilo. As leituras vêm fáceis do presente, eu já vou explicar do presente para o futuro, e sempre um passado complicado. Vamos ver o que nós temos no oculto. O que nós temos no oculto? Ok. Muito bom. Eu uso o baralho diário de uma bruxa, que foi consagrado a Frigga, correto? Para o meu uso particular, eu também uso algumas cartas de runas consagradas a Odin, por causa exatamente porque Odin é o dono das runas. Então vamos lá. Bom, aqui representa o passado, o presente e o futuro. Jogo de 9 cartas nesse sistema. Bom, então vamos lá. Passado. Passado extremamente complicado, até mesmo de entender o que está sendo dito, mas quem estiver ouvindo vai poder saber. Bom, primeiro, um período de desolação, um período de se sentir perdido, um período em que as coisas estão tempestuosas, né? E tu te enxerga perdido, sem auxílio, sozinho, né? Abandonado, abandonada. Por que eu digo isso, né? Por causa desses 5 de pentáculos. Bom, eu gosto de enfatizar as questões das cartas, né? Que cada deck tem uma simbologia básica, né? Mas também tem algumas peculiaridades, correto? Então vamos lá. O 5 de pentáculos, primeiro, essa não é carta de ouros, é carta de pentáculos. Pentáculos representa os 4 elementos controlados pelo espírito. Então é uma carta, né? O pentáculo significa que quando está tudo bem, quando esses 4 elementos estão em proporções iguais, controlados por um espírito equilibrado, em paz, é uma carta de prosperidade, correto? Então significa que quando está num contexto como esse, é o seu sentido inverso. As coisas estão em desequilíbrio, os 4 elementos não estão bem dentro de ti, dentro de nós, e o espírito está pior ainda, tá? Então é o sentido ao contrário. Em vez de ser o sentido de luz, é o sentido sombra. Então vamos lá, o que nós temos aqui? Uma bruxa na tempestade, procurando abrigo e não sabe se vai encontrar. Existem as casas, mas ela não sabe. Ela pode ser abandonada, escorraçada, ou ela pode ser bem recebida. Então, o sentimento, né? O sentimento é de solidão, o sentimento é de abandono, o sentimento é de isolamento, no sentido de que posso estar cercado de pessoas, mas eu me sinto sozinho, tá? A carta do 4 de pentáculos. Deixa eu me refrescar a memória, porque às vezes me dá uns brancos, né? O que significam. Tá, o 4 de pentáculos é o medo de não ter o suficiente. Pode ser mais prejudicial que a própria falta. Significa avareza, pão duro, né? Significa que é o apego, né? O apego às coisas, né? Cautela em excesso. Então, isso é o 4 de pentáculos, tá? Um de pentáculos, um de ouros, né, é a carta do imediatismo, daquelas coisas que estão indo bem, né, aquelas coisas rápidas que estão tudo caminhando bem. Aqui a conotação é exatamente o oposto, né? As coisas não estão indo bem, tu está ficando apegado ou tu está olhando para as coisas que não deve, tá? Então, por isso vem o sentimento de solidão, sentimento de isolamento, de abandono, tá? Então, isso foi um período na tua vida, um período um pouco mais distante, tá? O passado mais distante. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou no teu passado. Talvez tu tenha encontrado alguém, talvez tu tenha encontrado um estado de espírito, talvez tu tenha encontrado alguma coisa
que te levou ao 9 de copas. Veja, é muito distante o 5 de pentáculos do 9 de copas. Aqui, além do isolamento, né, além dessa sensação, tem um pouco de desespero, né? Ou seja, uma mente, um espírito, emoções, né? Pentáculos também inclui isso, né? Porque ele representa os 4 elementos, né? Então, quando chega aqui 9 de copas, significa que tuas emoções entrarem em equilíbrio, entrarem em plenitude, né? É uma carta que mostra ali serenidade, né? Um equilíbrio, ela está na beira da praia, na beira entre o concreto, entre o racional e o emocional. Ela está bem na beira e está em paz consigo mesmo, né? Então, o 9 de copas tem essa conotação, principalmente nesse deck, tá? Ou seja, é uma transformação muito grande. Isso tem a ver com alguma coisa que aconteceu entre esses dois períodos. Talvez tu tenha encontrado alguém, talvez isso aqui esteja se referindo, né, a um romance, tá? Principalmente aqui na parte de trás, desculpa, na parte do passado. Mas não é uma carta de fundo romântico, é uma carta de fundo de pessoal, tá? Mas parece que houve um romance, ou houve alguém que tu te apaixonou muito, alguém que tu te sentiu, teve emoções muito fortes, veja, um 9 de copas, tá? Não é uma coisa fraca, é a grande quantidade, em abundância, e isso te levou a um período de paz. Mas isso não durou muito, tá? Parece que isso foi uma coisa quase a nível passageiro. Parece que durou muito pouco ou menos do que tu gostaria. E aí apareceu a energia do Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus representa principalmente a paixão, o fogo, né, a criatividade, né, aquelas coisas relacionadas à paixão. O Cavaleiro de Paus, ele é um mensageiro, ele também indica movimentos, porque ele está sempre em movimento, ou ele vai partir em busca de alguma coisa, ou ele está indo. Este aqui já foi, ele está no caminho. Só que olha só, ele é o Cavaleiro de Paus, é o Cavaleiro das Paixões, né? Então ele tem dois lados. O primeiro representando as tentações no sentido, veja, é um bruxo que a vassoura aponta uma direção, mas o olhar dele está para o dragão, está para o desafio, está para as aventuras, correto? Significa que o caminho do Cavaleiro de Paus não é nem sempre um caminho reto, às vezes é um caminho tortuoso, é um caminho desviado. Por quê? Porque ele quer chegar num certo ponto, ele sabe, mas as paixões dele mostram outros caminhos e de repente ele se desvia. Quando no lado de luz, né, quando no lado bom, vamos dizer assim, o que isso significa? Significa que tu está atento às coisas boas ao teu redor. Significa que tu está atento a coisas que podem te agregar. Mas no lado sombra, isso pode significar desvios desnecessários. Qualquer coisinha que tu veja, que tu te sinta tentado, apaixonado. Pô, quem é que não gostaria de lutar com um dragão e ganhar dele, né? Poder se vangloriar, poder se sentir realizado. Então, muitas vezes, esses desvios, e aqui me parece nesse sentido, principalmente por causa de um começo, né, de um 5 de pentáculos, me parece que o que te levou a esse período aqui de plenitude, de paz, foi-se embora em busca de aventuras. É essa sensação que eu tenho, tá? Tu perdeu aquilo por causa que essa pessoa, ou tu mesmo, né, esteve em busca de aventuras, em busca de outros territórios, em busca de outras pessoas, de outros empregos, sei lá. Mas alguma coisa tentou e desviou essa pessoa da tua vida, tá? Eu acho que isso aqui é principalmente uma pessoa, a carta de copas, né, é uma paixão, tá? É um amor, é uma coisa muito intensa. Então eu acho que essa pessoa saiu da tua vida, talvez ela nunca esteja, mas tu te sentiu como ela parte da tua vida. Ela foi-se embora. Por que eu digo isso? Que ela talvez tenha ido-se embora, ou isso, né, essa mesma situação aqui acabou por causa da torre. No presente, hoje, né, a torre é uma carta, assim como o Cavaleiro de Paus. Vamos dizer assim, o Cavaleiro de Paus é um aviso leve, suave, né? É uma carta de aviso. Aqui a torre já é um alerta amarelo, quase um alerta vermelho. Por que eu digo isso? A torre é a carta da destruição.
onde tu não tem controle, onde tu não tem como fazer absolutamente nada. As coisas se destroem, né? Tem o lado bom, claro, é uma carta boa? É. Por quê? Porque uma torre não cai se ela não for forte. Então significa que alguma coisa precisava ser transformada, precisava ser destruída para que fosse criada uma coisa nova. Veja, a bruxinha aqui, aquela que aprontou, tá com um sorrisinho maroto, né? Tipo, eu sei que eu fiz uma arte, mas ela era necessária. Significa que essa torre estava fraca, tu estava apegado, né? Talvez lembrando aqui o 4 de pentáculos, tu estava apegado àquela torre emocionalmente, mas tu precisava destruir. Por que eu digo que é uma carta de alerta e eu não gosto dela? Porque nunca tu vai conseguir destruir algo sem uma sensação de perda, sem uma sensação dolorosa. Não, é uma carta assim, ó, mostra que as coisas vão ser destruídas, tu não tem o controle e não tem o que fazer, tá? Significa energia divina? Significa que os deuses estão atuando? Sim, mas de uma maneira implacável. Traduzindo, eu não quero saber se tu vai chorar depois de uma semana. Eu quero saber o seguinte, isso aqui precisa ser destruído. Vai ser bom para ti? Vai. Tu vai sofrer? Vai. Azar o teu. Tá? É bem a sensação que eu tenho quando eu vejo a carta da torre. É aquela coisa, vai doer, vai destruir, mas vai ser bom para ti, tá? Chora, né? Chora à vontade, mas te ergue de novo. Por quê? A ideia da destruição nunca é ver destruído, é reconstruir, tá? E por que eu digo isso que tu vai conseguir? Tu está conseguindo, aliás, né? Veja, são cartas do presente. Presente levemente no passado, presente atual, vivente, e o presente no futuro. Veja o que acontece. Essa torre destruída, para que tu entre no estado atual agora, que tu está no caminho, ou há pouco tempo que tu vai se sentir assim, é um caminho, tá? Rainha de Copas. Rainha de Copas é uma figura feminina, fortemente feminina, uma das cartas que tem, são acho que 3 cartas que tem a figura feminina muito forte, a energia feminina, que é a Rainha de Copas, a Rainha de Paus e a Imperatriz, tá? São 3 cartas com energia feminina muito forte. E aqui é uma energia feminina das emoções. Ela está tão plena, veja, ela está grávida, tá? Ela está grávida, e ela está tão plena das suas emoções, está tão cheia dessas emoções, que ela devolve essas emoções ao oceano, né? A concha aqui, que representa copas, né? Está transbordando, está plena. E ela devolve, né? Significando um ciclo, né? Que se fecha. Necessário pela torre. Tá? Então essa torre vai destruir aquelas emoções que tu estava pegado para que tu volte a viver com a plenitude. Veja como essas cartas estão muito relacionadas, né? Então veja, para que tu volte a ter essa sensação, só que agora sem aquela pessoa, ela foi embora, tá? Possivelmente por aventuras, talvez procurando outros parceiros, outras pessoas, outros empregos, não sei, tá? Então, tu chega hoje, tu está nesse caminho da plenitude emocional, tu está em equilíbrio, está em paz, né? Como tu se sentia antes, tá? E isso vai te levar ao estado, bem no futuro, do 6 de copas. Você vai poder distribuir, né? Mostra aqui pequenos sinais, pequenas distribuições, distribua isso, não guarde para si. Veja, a rainha de copas está devolvendo, ela não fica com tudo, né? Desapegue-se. Se está transbordando, se tu tem excesso, dê amor, dê carinho, não meça, né? Não se apegue a essa destruição. Cresça, e aí tu vai poder distribuir isso com uma plenitude muito grande. Tu vai ter a fartura a ponto de poder dar para as outras pessoas sem faltar para ti. Essa é a principal coisa, veja, é dar porque tu tem tanto que não vai fazer falta, tá? E aí isso vai levar a um futuro muito interessante, muito bom, são mensagens ótimas aqui, ó. Veja o 7 de pentáculos. O 7 de pentáculos é uma carta, né, que vai mostrar que tu plantou. O que tu está plantando? Exatamente essa transformação, correto? Só que é uma carta que diz, tenha paciência, calma. Talvez isso esteja relacionado por causa do rei de copas, né? Veja, nós temos a rainha de copas e temos o rei de copas, tá? Não necessariamente aqui significa um casal, mas significam estados de energia
do presente que tu vai atingir e do futuro que tu vai conseguir, tá? Pode estar relacionado agora a essa paciência, tipo, espere, né? Espere que tu vai ter a recompensa. Veja, é uma bruxa que plantou uvas, mas ainda não está na hora da colheita. Por que ela plantou uvas? Porque ela quer o vinho. Veja, isso aqui representa, né, o período atual. Tu está pronto, né? As coisas estão se encaminhando de acordo com o que tu plantou no passado, para que no futuro tu possa colher o que tu quer. Só que agora, nesse momento dessa carta, ela está analisando as uvas. Veja, elas ainda não estão maduras, correto? Então, ou seja, claro, tu tem um período de escolha. Veja aqui, ó, 2 de pentáculos, a escolha, o equilíbrio, né? Tu tem que atingir este equilíbrio, tá? Para que tu possa ter a paciência de esperar os frutos dessa história toda aqui, os frutos do teu trabalho, os frutos desse esforço todo, dessa superação, possam ser colhidos. Não é hora de colher, é hora de esperar, tá? E tu vai obter. Aonde que tu vai obter a força necessária para essa espera, né? Porque às vezes as pessoas são ansiosas, alguns são ansiosos na informação, né? Cuide para que, veja, o pentáculos é o equilíbrio entre os 4 elementos e o espírito. Acalme teu espírito através da informação, o livro, né? O livro mostra o conhecimento. Então, acalme-se e faça as coisas, tá? Não se apegue ao 5 de pentáculos. 5 de pentáculos é aquela carta onde tu olha apenas para as coisas que tu perde, né? Aqui o efeito ao contrário, né? Nessa carta aqui, esse 5 de pentáculos é o contrário. Te apegue àquilo que tu tem de bom e escolha ter a paciência necessária para colher esses frutos. E isso vai significar uma coisa muito boa. Tenha essa paciência. A carta do futuro significa que ainda vai acontecer. Espere, se acalme. Por quê? Período do eremita. Significa que tu vai ter uma introspecção. Significa que tu vai ter um período, né, em que as coisas vão te interiorizar. Tá? Deixa eu ver o que mais. Só um minutinho, já volto. Desculpa, eu tive que dar uma pequena interrupção, tá? Mas já voltamos. Bom, então a carta do eremita é essa jovem bruxa que está no meio da floresta, fazendo uma fogueira espiritual. Ela está sozinha. É um período que representa uma solitude acima da solidão, tá? Significa um período que tu vai passar e se sentir meio sozinho mesmo, mas tu vai querer isso, tá? Para isso, a carta da paciência. Tá? Para isso que está te avisando, tem essa paciência. Tu vai passar por um período assim de transformação, de autoconhecimento, de autorreflexão, né? Para que tu possa conhecer-te a ti mesmo. Por que isso? Porque isso aqui vai ser uma etapa muito importante, uma energia importante para que tu haja... Veja, o rei de copas é o rei mais equilibrado emocionalmente, tá? Ele tem a sua copa, ele está numa ilha, mas não significa que ele esteja isolado. Veja, ele tem uma luneta, ele está de olho nas coisas ao seu redor, nas coisas distantes, ele não está absorto, mas ele tem controle. O mar que ele está em volta, apesar de ele estar numa ilha muito pequena, o mar que está em volta está calmo. Então, as emoções dele estão calmas, estão serenas, ele tem o controle das emoções. Veja, como é que tu vai obter o controle dessas emoções? Através desse autoconhecimento, através da destruição das coisas ruins e esse processo, tá? Então, significa que o futuro, o marco disso tudo, é para que tu volte a ter o equilíbrio. Veja, tá no oposto, né? É exatamente o oposto, né? Equilíbrio. Aqui, desequilíbrio. Aqui, equilíbrio. Correto? Equilíbrio emocional. Tá? Então tu vai se sentir bem, muito bem mesmo. É uma carta assim, ó, serenidade. Acima da felicidade absoluta, né? É uma serenidade, é uma calma, tá? Mas as tuas emoções. Tu vai centrar nas tuas emoções de maneira equilibrada, tá? Então essa é a história que eu tenho para contar para vocês. Agora vamos ver o que eu julgo as cartas mais importantes desse jogo, que é a carta do oculto.
As cartas do oculto, elas se referem muito a todo esse processo. O que está permeando esse processo? Que tu não vê e que tu não percebe. Bom, temos uma carta de aviso quase alerta vermelho aqui, alerta amarelo, tá? 4 de espadas. O 4 de espadas é a carta do descanso, é a carta da calmaria, é a carta do não fazer as coisas, né? Da inação. Agora, se essa inação é boa ou não, vai depender de ti. Veja, ao mesmo tempo em que quando tu faz uma tarefa árdua, tu precisa descansar, tu precisa saber quando dormir, quando acordar. Veja, ela está de noite, né? E de noite ela está descansando, está dormindo ali numa boa. Mas olha só, a vassoura e o chapéu estão cobertos de teia de aranha. Significa que é uma carta de aviso. Tome cuidado com o lado oculto do descanso para que não vire uma procrastinação, para que não vire um descaso, para que não vire assim, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço e nunca faço, tá? Ou seja, inerte, sem ação. Não, é descanso, é um período necessário, mas não deixe esse período necessário se prolongar demais, tá? Por quê? Porque senão vira procrastinação, tá? E aí a procrastinação ou a inação, a inatividade, vai te evitar todo esse processo, tá? Isso daqui é um processo ativo, tá? Com exceção desse período em que os deuses atuaram para derrubar aquilo que era inevitável, que tinha que cair para que tu pudesse progredir, o resto é tudo ação tua. São ações no pensamento, ações no coração, nas emoções. Tu tem que ser ativo. A carta do Cavaleiro de Espadas é uma carta muito boa, porque indica velocidade. Veja, espadas é um pensamento afiado, a espada está apontando para o destino, é um cavaleiro que sabe onde quer ir, só que ele vai com determinação. Veja, cavaleiro de paus e cavaleiro de espadas são antagônicos. Enquanto um vai rápido, numa linha reta, né, cortando tudo que tem à sua frente, o cavaleiro de paus, não, ele desvia, ele segue as paixões, ele se desvia muito facilmente, né? Principalmente quando não tem o cavaleiro de espadas guiando ele, quando não tem a mente, né? Quando a pessoa se deixa guiar pelas paixões, o lado oculto dela, tá? O lado invertido dela. Então veja, o que tem que guiar tudo isso aqui para evitar, né, a demora, né, para que seja tudo rápido, esse teu pensamento tem que ser decidido. Ele tem que ser, eu vou nesta direção, e ele vai deixando tudo para trás, tá? Então, é uma carta que mostra determinação, tá? Determinação nos seus atos, nas suas movimentações. É uma carta de movimento. As coisas não estão paradas, tá? Então, esse cavaleiro aqui de espadas, ele indica movimento rápido, decidido, tá? E aí nós vamos para a carta, eu acho que é uma das cartas assim muito boa para estar no oculto, que é o Rei de Pentáculos, tá? O Rei de Pentáculos é o rei da fartura, é o rei da plenitude, é o rei, né, que mostra que ele tem tudo que ele precisa. Mas não significa que não foi com trabalho duro, que não foi com trabalho árduo, que não foi com pensamentos bons, com coisas de determinação, tá? Não significa isso. Não significa que ele é o rei sem ter se esforçado, tá? É um rei que tem tudo o que precisa, ele tem o que comer, né? Ele tem bons amigos, né? O boi representando a carne, representando a comida, o cachorro representando os amigos em volta, a bebida e o bolo, os prazeres, né? Então significa que tu tem tudo que tu precisa, tu tem uma plenitude e uma fartura, tá? Não vai te faltar as coisas, mas não significa que não foi sem trabalho árduo. E principalmente, vejam, os pés dele estão todos enredados com uma vegetação que cresce. Ele está agarrado ao concreto. Ele é um rei pragmático também, né? Ele executa as tarefas, ele faz as coisas com um planejamento de modo a conseguir obter o futuro dele, tá? Porque ele consegue o equilíbrio, ele tem as 4 forças elementais e um espírito forte, tá? Então tudo é muito forte nele, por isso que ele consegue. Então o que está dizendo é que todo esse processo vai te levar
a uma fartura, tá? Tu vai ter sucesso naquilo que tu tá fazendo. Uma carta também indicando sucesso, tá? Realizações, plenitude, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para vocês. Não, tá? É isso que eu tinha para dizer, é isso que Odin e Frigga transmitiram. Eu espero que vocês tenham gostado, quem esteja assistindo até aqui. Por favor, façam seus comentários, se gostaram, se não gostaram, principalmente se acharam que tem alguma coisa que tem que melhorar, tem que ficar melhor, não deixem de fazer os comentários, tá? E eu espero poder, vou dizer vê-los, né? Mas espero que vocês possam chegar aqui outro dia numa outra mensagem que também seja necessária a vocês, tá? É uma tiragem diária, ou quase diária, né? O que dá para fazer, tá? Às vezes eu vou estar ocupado, não vou conseguir fazer a tiragem no dia, tá? Mas sempre que possível estarei fazendo essa tiragem e postando o mais cedo possível da manhã, tá? Eventualmente pode acontecer de eu postar mais tarde, né? Por exemplo, não postar de manhã e postar mais tarde, pode acontecer. Não se preocupem. O importante é a mensagem ser transmitida, os deuses poderem falar com vocês. Ok? Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.